Foram 112 a favor, 107 contra, 4 abstenções e outros 31 conselheiros que não votaram. A gente vai falar bastante sobre isso. Deixa eu arrumar o layout aqui para nós. Boa. Vou deixar o Caio destacado. Isso, garoto. Fala, Caio Forjas, tudo bom? Primeiro, boa noite. Prazer receber você aqui depois dessa semana caótica. Eu sei que a agenda está apertada, mas você separou um tempinho para conversar com a gente. Queria já, além de te agradecer por ter aceitado o convite, já emendar a primeira pergunta. Você foi um dos que votaram contra o orçamento de 2026 e já quero que você fale o porquê que você votou contra. Boa noite e obrigado, viu? Boa noite, Alex. Boa noite, Teixeira, para toda a audiência. Bom, eu votei contra porque essa proposta ela continua repetindo todos os erros que essa gestão cometeu durante 5 anos. E, além disso, a atual diretoria de São Paulo trata o São Paulo como se fosse a casa deles, né? Eles gastam o dinheiro de forma indiscriminada e pensam somente nos interesses deles e sem qualquer responsabilidade fiscal, sem analisar a real situação do clube. E eu e mais uma grande parte da oposição, a gente vem se mantendo e criticando e trazendo elementos necessários e saídas importantes, mas somos ignorados totalmente nesse processo todo. Mas esse orçamento, em linhas gerais, ele estava pautado única e exclusivamente em vendas de atletas e até o final, do começo até o final do ano, sempre dando déficit e com previsões de gastos em todos os departamentos acima do que estava previsto no ano anterior. Então, o São Paulo, na situação que se encontra, fizeram mais uma vez um orçamento que é uma peça de ficção, que não poderia ser aprovado de forma alguma. Infelizmente, ainda existem alguns conselheiros que votam de acordo com os interesses pessoais e mantiveram essa votação que, apesar de ter sido muito apertada, ainda é uma vergonha para o São Paulo manter voto favorável, ainda mais depois dos escândalos que sobrevieram esses dias. Perfeitamente. Elis Teixeira, sua primeira pergunta aí para o Caio. Boa noite, Caio, tudo bom? Tudo bem? Eu só, antes de fazer a minha pergunta, eu queria dizer para você assim, na realidade eles tratam o orçamento não como da casa deles, porque eu duvido que na casa deles eles façam desse jeito, viu? Eu acredito que é aquilo que você falou, eles tratam com irresponsabilidade, né? Isso é muito claro. Eu vou fazer uma pergunta básica, tá? Para você pode parecer uma coisa simples, mas para o nosso público, até mesmo eu gostaria de entender. Como que funciona a composição desse orçamento, né? Como que eles chegam a essa previsão? Explica como que funciona essa parte orçamentária, porque vocês têm que votar, então vocês têm que, imagino eu que deve ter toda uma análise em cima disso. Como que funciona isso e nesse orçamento que foi apresentado, o que você faria de diferente? Não, primeiro só consignar aqui, quando eu disse que eles tratam como a casa deles, é no sentido de que eles mandam, como se estivesse dentro de casa. Então, fazem o que bem querem. Se eu quiser gastar meu dinheiro mais do que eu ganho, ok, mas o dinheiro do São Paulo não dá, né? Isso eles não fazem mesmo, você tem toda a razão. Com o dinheiro deles, acredito eu, porque eu não cuido das finanças alheias, mas acredito eu que com o dinheiro deles eles gastam dentro do orçamento. O orçamento do São Paulo ele é feito em composição com os departamentos. Então, você tem o social, você tem o futebol, Cotia, o São Paulo é um CPF só, tem a unidade de negócios. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu separar o social do futebol profissional. Já aproveito para registrar aqui que eu e tantos outros somos favoráveis a essa separação, assim como somos favoráveis ao voto eletrônico, que é uma frente que nós estamos trabalhando já há algum tempo, ao voto eletrônico, ao voto direto pelo sócio torcedor e ao voto direto pelo sócio. Mas retomando a sua pergunta,
eu posso te dizer que esse orçamento ele é feito como uma conta de padaria. Eles fazem uma conta de chegada, né, em que pese a capacidade e a competência do diretor financeiro, ele é um empregado do clube remunerado e acaba recebendo as orientações da forma como que deve ser construído esse orçamento. Então, o departamento de festas, não sei nem se existe, só estou fazendo uma hipótese aqui, estabelece que quer fazer uma festa junina e eles colocam lá uma festa junina de 3 milhões e 500 mil reais. A gente sabe que o São Paulo está numa situação deplorável financeira, mas o pessoal que cuida do social entende que tem que gastar esse valor porque tem que agradar o sócio. Tem que agradar o sócio por quê? Porque o sócio que vota em 20 pessoas e através de cédulas pré-preenchidas que acabam sendo manipuladas e até, digamos, cooptadas para votar naqueles candidatos que lhe oferecem certas benesses. Então, infelizmente, o orçamento de São Paulo não é levado a sério, a gente vê isso ano a ano, é uma peça de ficção, como eu disse, vale repetir, e a gente está, né, na mão de pessoas que não levam a sério o amor de 20 milhões de São Paulinos, o amor da torcida. A torcida de São Paulo é tratada como se, com um total desrespeito, como se fosse imbecis. Mas a torcida acordou, parte do conselho, graças a esse escândalo absurdo de exploração clandestina de camarotes, acordou também. E essa votação de hoje, na minha visão, em que pese a vergonha de ter sido aprovada, é um termômetro muito bom para que a gente consiga, de fato, o nosso objetivo imediato, que é a punição e a expulsão das pessoas envolvidas nesse escândalo, que mais parece com questões policiais do que um time de futebol tão vitorioso como São Paulo é. Ô, Caio, vou pegar alguns ganchos, né, do que você trouxe, mas principalmente pegando aí Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão envolvidos aí diretamente nesse escândalo que a gente tem acompanhado nessa semana. Existia no estatuto do clube alguma forma de um afastamento imediato deles como conselheiros do clube, ou não daria tempo hábil deles serem afastados a ponto deles participarem dessa votação? Você sabe mais ou menos? Olha, o estatuto não tem essa previsão, mas eles se afastaram de livre e espontânea vontade dos cargos que eles ocupam. O cargo de diretor de futebol de Cotia e o cargo de diretora feminina, não sei o nome inteiro da diretoria dela. Me parece que é uma questão de moralidade o afastamento imediato. Assim, o presidente deveria determinar o afastamento imediato, o presidente da diretoria ou o presidente do conselho, independente de haver dispositivo no estatuto que abarque esse afastamento. O presidente deveria imediatamente, de forma cautelar, afastar ambos, de modo que nenhum dos dois poderia ter votado no balanço, né? E vou além, deveria também afastar o superintendente remunerado, se não já demiti-lo por justa causa imediatamente ao vazamento, à entrevista dele, já que, segundo ele mesmo assumiu, deixou de levar informação de suma importância para o presidente da diretoria. Eu, pessoalmente, não acredito que isso tenha acontecido. Não acredito que o presidente não soubesse, ainda mais por conta do vínculo que existe entre ele e a sua esposa e o diretor de Cotia, que é um homem forte da sua gestão. Obviamente, eles vão negar, não temos como provar que ele sabia ou não, mas ninguém aqui é tão ingênuo ao ponto de achar que o presidente da diretoria não sabia que estava... Ixi, o Caio deu uma caída. Caiu. Calma aí que o Caio já volta, tá, gente? Deu uma caída aqui. Daqui a pouco ele já volta. O Anderson Maia mandou aqui: Doutor Caio, tenho medo de que esse orçamento condicione o saqueamento dos meninos novamente. Precisamos que o MP investigue com essas vendas com urgência. Pois seria um dos motivos também esse orçamento, né? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, o
para o Caio, para a gente ver aqui se deu certo aqui. Eu vi que tem 2 superchats, a gente já vai ler, deixa o Caio voltar, aí a gente passa, tá? O Gui Robert. Não, o primeiro eu já li, mas eu vou ler de novo, e o do Gui Robert também. Vai fazendo um balanço aí, Lítio. Não, é porque é muito esquisito, né? Isso tudo que está acontecendo no São Paulo. O Caio já voltou? Voltou. Deixa eu só posicionar. Caio. Pode continuar agora. Pode concluir. Não, como eu vinha dizendo, é muito pouco provável que não tenha levado ao conhecimento do presidente, e o presidente deveria imediatamente demiti-lo por justa causa, uma vez que é o homem de confiança. E assim como essa questão do orçamento não poderia ter sido votado. Então, essa votação de ontem, que terminou hoje, ela está contaminada, seja porque houve a participação de pessoas que estão sob um processo de investigação, né? Aliás, que confessaram no áudio a terem recebido dinheiro indevidamente, ou por conta dessas questões que vocês estavam comentando ontem, ontem não, antes de eu entrar, né? Sobre a possibilidade de votos distintos ou falha. Eu sei que o Lapola, por exemplo, votou no empréstimo, mas não conseguiu computar seu voto. Não sei se ele não conseguiu ou se não foi computado. Então tem muitas questões que precisam ser avaliadas. Agora, olhando o copo cheio, a gente tem aí um bom panorama que parte do conselho parece que acordou. A diferença foi mínima. E se computarmos aí os votos daqueles que não poderiam ter votado, bem como trazendo aqui uma informação que alguns conselheiros com mais certa idade tiveram dificuldade de entrar no sistema e votar, a gente possivelmente teria conseguido refutar essa peça de ficção que é o orçamento do São Paulo pelo 5º ano consecutivo. Essa é uma das questões que o pessoal tem colocado aqui, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, se você teve problema para votar, né? Para utilizar o sistema de votação, mas já que você já explicou, quais seriam os procedimentos agora? Então, como que funciona essa análise para verificar se realmente o pleito foi ou não correto? Não, essa análise, só se alguém entrar com algum pedido alegando, e aí a gente vai fazer elucubrações aqui. Eu não trabalho com elucubrações, então, se houver um pedido dessa ordem, eu acredito que o presidente do conselho deve abrir algum procedimento. Também não vislumbro que isso venha a ocorrer, porque a rotina lá do São Paulo não é essa. Outros conselheiros já tiveram alguns problemas técnicos, e aí assim deve ser alegado. Mas o que fica dessa votação é o fato de que o presidente do São Paulo perdeu a governabilidade. Ele teve aí a votação bastante grande de situacionistas que mostraram que estão indignados com essa situação do São Paulo, porque ninguém acredita que ele não sabia da questão da exploração dos camarotes de forma clandestina. Então isso fica claro. É deprimente ver que muitos votaram a favor, mas, como eu disse, me parece que é um bom termômetro para que a gente consiga efetivamente enfrentar a situação que devemos, que agora é punir aqueles que estão usando São Paulo de forma indevida. Perfeito. Eu vou ler aqui 2 superchats, ô Caio, da galera aqui que também tá aqui conosco. O Anderson Maia mandou: Doutor Caio, tenho medo que esse orçamento condicione o saqueamento dos meninos novamente. Precisamos que o MP investigue essas vendas com urgência. E o Gui Robert, já emendando também, ele mandou um outro superchat. Qual que seria a sua visão e a visão da oposição, caso você queira falar também com o nome da oposição, para melhor saída do São Paulo dessas situações que a gente tem acompanhado aí, principalmente das questões financeiras? A questão do orçamento, o orçamento, sem dúvida nenhuma, é uma peça que não vai ser respeitada novamente. Como eu disse, todos os departamentos tiveram aumento nas despesas. O único que reduziram foi no futebol. Então, vocês veem que a preocupação
da atual gestão, da gestão Juntos pelo São Paulo, é se reeleger, é agradar o sócio e de forma alguma ver a torcida feliz como a gente espera que seja. Que a finalidade do São Paulo é São Paulo Futebol Clube. Então não é festa junina, não é piscina, não é tênis, não é, enfim, qualquer outra finalidade que não seja o futebol. Os sócios merecem respeito, merecem ser bem tratados, eles frequentam, mas ali já surgiu uma indignação muito grande, inclusive faço questão de citar que existe um movimento Nova Era dentro do São Paulo Futebol Clube, que é um movimento que está lutando pelo voto eletrônico, e isso precisa ser observado pelos comandantes do São Paulo, pelos mandatários do São Paulo, que é um pleito para democratizar o São Paulo, acabar com essa eleição que pode ser considerada, inclusive, manipulada. Voltando à sua questão dos meninos de Cotia, sem dúvida nenhuma, vão ser vendidos aí de forma sem qualquer critério, né, sem esperar avaliações, porque essa é a praxe dessa diretoria. A praxe dessa diretoria agora é buscar uma muleta para conseguir cumprir o orçamento, assim como fizeram com o FIDIC, e infelizmente vão proceder dessa forma, repetindo o erro que cometeram. Eu me esqueci da sua pergunta, da segunda, da mesma do Superchat, desculpa. Como que você, e se você quiser também falar em nome da oposição, vocês veem um caminho para o São Paulo sair dessa situação financeira? O que vocês fariam no lugar dos que estão hoje na gestão para tentar sair dessa situação financeira? Isso é muito tranquilo, é austeridade desde o começo, desde o primeiro ano da gestão, eles deveriam ter tido austeridade, conseguiram conquistar o título paulista logo no início, a partir dali bastaria tratar com honestidade a torcida, dizendo para a torcida que precisaríamos de 2, 3 anos para pagar as contas e entregar o clube para o sucessor sem dívidas. E aí, nesse ponto, o que ele fez? Ao invés de fazer isso, conquistou o primeiro título e aí começou a brigar e a lutar para se reeleger, conseguiu alterar o estatuto para se reeleger, pensando única e exclusivamente na foto dele na parede. Só que agora ele está correndo o risco da foto dele não ficar na parede do clube, né? A foto dele pode parar em outros lugares. E o nosso objetivo hoje é exatamente esse. O objetivo principal do São Paulo é punir os responsáveis por esse absurdo que sobreveio nessa semana. Então, o nosso foco hoje, eu não vou falar de jogador de futebol, não vou falar de contratação, não vou falar do Campeonato Paulista, que a gente corre sério risco de ser rebaixado, inclusive porque com essa crise institucional que está, que jogador que respeita o conselheiro, o diretor de futebol, né? É outro que também deveria ser demitido. Uma pessoa que é profissional, que recebe um salário altíssimo, está há 3, 4 anos fazendo contratações ridículas que não rendem dentro de campo. Então, o que a oposição pensa agora não é em nome, tá? A oposição, e assim como muitos situacionistas que eu tenho conversado, pensam num projeto para reerguer o São Paulo. E o principal projeto é a gente fazer passar o pedido de reunião extraordinária, que estamos coletando as assinaturas, precisamos de 50 assinaturas para levar a reunião extraordinária à destituição do atual presidente do São Paulo. E vamos lá, explicando para a torcida. Estamos coletando as assinaturas, precisamos do apoio de vocês, pressionem para que outros conselheiros venham a assinar esse documento e a gente consiga levar isso a debate. Levando isso a debate no conselho, se a gente não conseguir a destituição e a expulsão do atual presidente, no mínimo a gente pode tentar uma suspensão dele por 180 dias, 200 dias, de forma que o vice assuma e a gente tenha um projeto, possamos tentar, apesar dele estar com a gestão há muito tempo, é um cara correto, um cara honesto, que tem as suas empresas, nunca precisou do São Paulo para absolutamente nada e conta com a minha confiança, pelo menos, para tentar, num curto espaço de tempo, de 6 meses, 1 ano, se a gente conseguir destituir o presidente, de uma administração coesa, que eu tenho certeza que, caso isso venha acontecer, ele vai ouvir os são paulinos de verdade, como eu e como tantos que estão ao meu lado, e outros que, inclusive, estão, né, até hoje na situação, mas que votaram contra, dignificando a torcida do São Paulo. Vocês leram aí alguns nomes, tem muitos nomes que nos decepcionaram o eleitor,
que isso fique claro. Tenho recebido mensagem de muitos sócios dizendo: recebi a lista, não voto nunca mais nessas pessoas que aprovaram esse orçamento. Não é só por causa do orçamento, não é só por causa da peça orçamentária, é por conta da vergonha que a gente sente de ver o clube estando nas notícias policiais e os conselheiros continuarem ao lado dessas pessoas. Isso é bom que se frise. O Caio, só antes da pergunta do Ilídio, das assinaturas, vocês têm quantas assinaturas até aqui? Eu não estou na frente da coleta das assinaturas, tá? Mas o Miguel, que é um batalhador aí da oposição há muitos anos, está coletando. À tarde a gente conversou. É certo que as 41 do nosso grupo já estão garantidas. Entretanto, eu volto a frisar que a gente precisa que os membros da situação também assinem, aqueles que estão descontentes, que conversam com a gente no corredor. Não é hora de se esconder, não é hora de covardia, não é hora de medo. Nós temos que enfrentar o sistema é forte, mas o São Paulo é muito maior. A gente não pode, de forma alguma, se curvar ao sistema. Então, conselheiros de situação que estão preocupados, vamos levar a debate a situação. Nós precisamos colocar o presidente para dar explicações. Ontem ele estava amuado na reunião do conselho, mudo, calado, ficou a reunião inteira no celular, uma estratégia para se distrair, não ouvir as críticas, as justas críticas recebidas. Então, o presidente do São Paulo precisa ser colocado em julgamento e a gente precisa assinar esse pedido que está circulando. Conselheiros de torcida, converse com os conselheiros, peço encarecidamente, solicitem que assinem. Nós precisamos passar o São Paulo a limpo. Não é hora de se falar em SAF, não é hora de se falar em contratação. Deixa isso, tem profissionais remunerados lá que estão cuidando disso. Nós temos o Muricy Ramalho lá, nós temos o Rui Costa, deixa que eles cuidem. A hora é da gente limpar a casa e arrumar essa crise institucional que eles criaram. Legal, você quase antecipou a minha pergunta. Eu queria exatamente perguntar para você como que vocês veem, né, você particularmente, essa história da SAF, do Diego Fernandes, de investidor. Como que vocês veem tudo isso e o que você acha que seria uma solução viável para o São Paulo hoje? A questão da SAF é algo que vai ter que ser discutido mais cedo ou mais tarde, mas não agora como meio de cortina de fumaça, como um escudo para falar o que a torcida quer ouvir, que foi isso que foi feito. Aliás, uma vergonha, aliás, uma falta de vergonha fazer esse tipo de proposta no dia seguinte que estourou um escândalo desse tamanho. Então, a SAF é algo que a gente vai ter que discutir. Tem o conselho, obviamente, ainda mais as pessoas mais velhas, tem uma certa resistência, mas a maioria dos clubes vão ter que abrir isso à discussão. Não penso que a SAF seja a única saída, mas no momento atual não é hora de discussão de SAF. A gente precisa resolver os problemas internos, até mesmo porque, seja o Diego Fernandes ou qualquer outro investidor, não vai colocar dinheiro num clube que vende camarote de forma clandestina. Então a gente precisa deixar o clube na mão de pessoas honestas, probas e que de fato queiram o bem do São Paulo, queiram um São Paulo democrático, com voto direto, com um voto aberto, né, que possa, de fato, fazer uma seleção adequada e não do amigo que dá tapinha nas costas dentro do clube e que está ali frequentando só o social. E mesmo porque se colocar, né, desse jeito, coloca menos do que deveria colocar, né? Tem isso também, né? Porque quando você está, vamos dizer assim, não tão bem, né, os caras vão oferecer um valor menor do que se fosse um clube mais organizado ou um clube que tivesse uma melhor condição. Exatamente. O São Paulo, a gente tem que entender também que tem patrimônio. O São Paulo tem o estádio do Morumbi, o São Paulo tem o CT de Cotia, o São Paulo tem a área social, fora a sua marca, o valor que tem. Então tem que se fazer um valuation, tem todas as questões necessárias para se proceder eventual análise de SAF,
e até mesmo a modelagem. Então, você pode criar um modelo que ainda exista a participação do Conselho Deliberativo, da direção do clube, em conjunto com um eventual investidor. Isso a gente tem nos quadros sociais de São Paulo, especialistas em SAF. Os criadores da lei da SAF são sócios de São Paulo, advogados que atuam no ramo e poderiam ajudar, acredito até de que forma pro bono. Então, se o São Paulo quiser, a gente precisa arrumar a casa internamente e trazer pessoas que tenham reputação ilibada e que possam contribuir com a melhora do São Paulo. Mas eu volto a frisar, peço até desculpas em ser tão insistente, o momento é de punir essas pessoas. A gente não tem que ficar mudando a conversa. O foco é punição e passar o São Paulo a limpo. Não dá para a gente ficar esperando cair do céu um investidor. A gente já teve essa esperança com a Abílio Diniz, em outras oportunidades. Eu conversei com o Diego Fernandes, espero que ele traga uma proposta firme, segura, e que a gente possa analisar. Mas até agora ele não fez isso, porque ele entende que tem que separar o futebol do social. Então, vamos tentar isso e depois a gente pensa em conversar com ele ou com quem quer que seja, né? São Paulo não é nosso, São Paulo é de 20 milhões de torcedores. Perfeito. Vou pegar mais 2 superchats aqui. O Caio Granado perguntou por que as reuniões não são filmadas, e o Gui Robert perguntou se a aproximação da Galápagos é algo que é analisado por vocês também. As reuniões foram filmadas no começo do mandato, eu estava no Conselho Fiscal nesta época, não participava, mas o argumento utilizado pelo presidente é que existem questões sigilosas e que em algum momento não poderia. Vocês devem se recordar que tiveram algumas questões ridicularizadas no começo da gestão Casares, nas primeiras reuniões, e, enfim, eu acredito que seja pela total falta de transparência mesmo. Essa gestão prega transparência, prega que compliance, governança, mas, na verdade, o sentido é totalmente contrário a todos os princípios que são estabelecidos por grandes empresas para apurações, enfim. Volto a dizer, uma empresa correta, quando tem envolvimento ou suspeita de qualquer empregado em algum ato ilícito, certamente afastaria e não deixaria esses conselheiros e empregados continuando ali na ativa. Veja que hoje o São Paulo acabou de anunciar que vai contratar uma auditoria externa e vai fazer uma sindicância. Só que quem contrata a auditoria externa é o CEO, o superintendente. Tem conflito de interesse ou não? Né? Total conflito de interesse. Eu estou contratando alguém que vai me investigar. Por isso a gente precisa da força do Ministério Público, da força da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que a gente acredita piamente que não deixarão de envidar todos os esforços para que as investigações sigam, né? Nós temos informações que estão chovendo denúncias no Ministério Público, na polícia, existe a tramitação de diversos processos. Temos que ter foco, não podemos perder o foco, pulverizar as denúncias também, e vamos em cima do que é concreto, do que é objetivo, do que a gente tem hoje. O Ministério Público foi veiculado aí pelo Gabriel Sá, a pedida de abertura de inquérito, e, enfim, nós vamos ficar vigilantes, atentos, e não vamos deixar isso cair no esquecimento. Isso é importante. Quando eu falo nós, eu estou falando em nome da torcida São Paulina. Não é o Caio Forjás, não é a oposição do São Paulo. São muitos conselheiros que querem o bem de São Paulo e da torcida São Paulina. Não deixarei, enquanto tiver o mandato, eu e todos os meus pares, não deixaremos que isso caia no esquecimento. Nós vamos lutar para passar o São Paulo a limpo. Tem mais superchat aqui. O Alexandre de São Bernardo dos Campos, ele só mandou um superchat para te mandar parabéns, doutor Caio. E o S. Cavassa Beto mandou também um outro superchat. Ele faz uma pergunta aqui. Como vocês, conselheiros, nunca ficam sabendo dessas maracutaias e acaba caindo sempre nas mãos dos repórteres? Em relação ao MP, vocês vão entrar com algum processo também? Nós estamos fazendo todos os esforços que podemos junto aos órgãos públicos. Isso é importante, mas os órgãos públicos têm autonomia para fazer essa investigação. Com relação
a questão que ele chamou de maracutaia, a gente pode chamar até de forma pior. Veja bem, uma venda clandestina de um camarote. Se ela é clandestina, ela não passa pelo conselho. E aí eu vou além para a torcida do São Paulo entender bem. O conselheiro, ele é fiscal, ele avalia no Estatuto de São Paulo, existem as competências do conselho. O conselho recebe o contrato com um prazo para analisar. O conselheiro de São Paulo vota o orçamento, o conselheiro de São Paulo reprova o orçamento. Ele não tem qualquer poder para fazer investigação. Eu adoraria ter tempo e disponibilidade para poder fazer investigação, mas sou advogado e empresto a minha experiência um pouco para São Paulo, fazendo análise de contratos, participando de reuniões, enfim, eu estou falando por mim. Né? A imprensa segmentada, muitas vezes, tem justamente essa missão, que, aliás, eu quero enaltecer a imprensa segmentada em especial, porque tem sido de fundamental importância para desvendar essas questões. O conselheiro, ele atua dentro dos limites do que o estatuto lhe permite. Né? Então, mas eu posso dizer que tem muitos conselheiros que estão atentos e também contribuindo com esse trabalho de investigação. Não tenho dúvida nenhuma que o trabalho é conjunto e passa por nós, pela torcida e pela imprensa, segmentada e a tradicional. O canal Papo Brabo Tricolor mandou aqui um superchat. Boa noite, Rodrigo do Papo Tricolor aqui. Caio, o que aconteceu com os conselheiros da oposição que não votaram? O Caio já tinha falado, né, que tem alguns conselheiros que estão reclamando que não conseguiram ali fazer a votação, e aí eu vou chamar a pergunta, vou pegar a resposta. E aí, enquanto a gente estava aqui conversando, o Caio falou que o Lapola tinha falado ali das suas dificuldades de votar e tudo, mas é complexo porque isso vai ser denunciado e tudo. Aí, durante aqui a nossa live, durante o nosso papo, o Gabriel Sá, ele publicou que o Edson Lapola, que é da oposição, afirmou que votou contra o orçamento, mas seu voto não foi computado. E aí, de acordo com a apuração do Gabriel, que tem feito um ótimo trabalho também, ele afirma que já acionou os advogados e vai levar o caso à justiça, tá? E aí, Caio, com essa informação do Sá, tá? Só te perguntando até para tentar pegar um pouquinho, avançar na pergunta do Papo Tricolor. Caso o Lapola leve à justiça, tem risco dessa votação ser reiniciada, anulada? Você sabe como que funcionaria caso essa questão for realmente levada à frente? Pode ser que, se for levado à frente comprovado que de fato teve alguma fraude, sim. Mas, como eu disse, eu prefiro não tratar, não acreditar que o Conselho Deliberativo também esteja contaminado por questões dessa ordem. Né? Pode ser que sim. Se tiver, certamente terá que ser apurado, passar por perícia, enfim. Com relação aos conselheiros que tiveram dificuldade, não é só dificuldade técnica. Existem alguns conselheiros que têm mais idade, que não têm tanta familiaridade com o sistema de votação eletrônica, porque, para quem não sabe, nós recebemos um link nos nossos e-mails e tem que clicar nesse link para poder entrar e fazer a votação. Digita um código que a gente tem e aí entra para a votação. Então, muitos às vezes acabam se confundindo. Quando a votação é extensa ainda, que são vários contratos, você tem que votar contrato por contrato. Tá? Até eu mesmo, que sou um dos conselheiros mais jovens, já me confundi em algum momento, porque você tem 3 possibilidades: aprova, não aprova e abstenção. E você está votando do celular, o campo é pequeno para preencher, mas alguns conselheiros da oposição, eu já recebi aqui a informação antes do programa, 2 ou 3 não votaram porque tiveram dificuldade técnica. Né? E é importante a gente lembrar que a senha é intransferível, que o voto é pessoal, então qualquer desconfiança nesse sentido de uma pessoa que não está conseguindo votar ou que se valha de um terceiro, que não seja eventualmente um parente, para fazer a votação, poderia sim ensejar a nulidade deste processo.
né? Uma pessoa que não está nas suas capacidades mentais adequadas não poderia votar. Não sei se isso de fato aconteceu ou não, ouvi vocês comentando, espero que não, né? A gente sempre atribui a boa-fé para as pessoas, e vamos aguardar, né? Se tiver alguma questão, certamente aqueles conselheiros que votaram e não tiveram voto computado vão entrar em contato com a presidência do conselho e fazer esse comunicado. E se tiver que ser anulada, que seja anulada, e nesse meio tempo a gente consiga convencer aqueles que inadvertidamente votaram junto pela aprovação, que virem seu voto e a gente consiga, de fato, passar o São Paulo a limpo. Volto a repetir. Perfeito. Ilídio, só a última pergunta, depois eu faço a última e já a é gente a última, libera já? o Caio. Então eu ia perguntar o uma tempo coisa, passou. então já vou perguntar o que eu queria perguntar por último. A gente sabe que para resolver um problema seria como na nossa casa, né? Você tem as receitas e as despesas, né? As suas receitas têm que ser maiores do que suas despesas. Porém, nós estamos falando de um clube de futebol que tem um time de futebol e que tem 22 milhões de torcedores apaixonados, né? Então, não é uma fórmula muito simples. Se fosse simples, qualquer um faria, né? Mas, ao seu ver, assim, como que o São Paulo poderia resolver esse problema? Como que você acha, como a gente tem que fazer para conseguir equilibrar essas contas e fazer com que o São Paulo daqui, sei lá, eu sei que isso não vai acontecer de um ano para o outro, mas vamos supor, daqui a 3, 4 anos a gente tenha a mesma capacidade ou uma capacidade parecida, por exemplo, que tem o Flamengo hoje. Eu sei que o que o Flamengo arrecada é mais do que o São Paulo arrecada, mas só em termos de equilíbrio financeiro para poder fazer boas contratações, ter bons contratos, vender os seus jogadores da base pelo valor justo. Eu vou me permitir discordar na parte do não ser simples, tá? Porque seria simples se não tivessem dobrado a despesa. A despesa não, a dívida. O presidente Júlio Casares dobrou a dívida que recebeu. Ele, nos 3 primeiros meses de mandato, ele estava diminuindo a dívida. Daí começou a fazer contratações e renovações de acordo com a voz da arquibancada. Um dirigente de futebol, ele precisa separar o torcedor do dirigente. Por isso que tantos falam que tem que ser profissional e tem que ser SAF, né? O que foi feito? Jogaram para a torcida. Quando o São Paulo tiver um diretor, um presidente que seja honesto com a torcida e diga: nós vamos passar 1, 2, 3, 4 anos brigando em meio de tabela, a torcida vai abraçar e não vai ficar criticando, a não ser que veja que houve desonestidade, que houve desvio, que houve corrupção. Se a torcida do São Paulo, que hoje é uma das mais fanáticas do Brasil, entender que o São Paulo precisa passar por um período longo de vacas magras, mas que lute por títulos de Copa e que fique na primeira divisão, né? Ou até mesmo que, se precisar cair, venha a cair para pagar as dívidas, que é uma coisa que a gente nem imagina, porque é algo que não passa no tamanho do São Paulo, né? A torcida certamente vai apoiar um diretor que faça isso, que seja honesto. Não dá para ludibriar. Obviamente, os mais fanáticos vão ficar pedindo contratação acima de contratação, com valores altos, mas a gente sabe que não é possível. Neste momento, não é possível. São Paulo precisa de transparência nesse sentido com a torcida, de modo que vire a página e continue a ser o grande São Paulo Futebol Clube, que hoje não é mais. Perfeito. Vou fazer minha última pergunta, mas é mais um recadinho final. Primeiro, Caio, quero parabenizar você e o pessoal da oposição por todo o trabalho que vocês têm feito. Da nossa parte aqui, a gente deseja que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Eu quero muito, de verdade, em nome das pessoas aqui que estão no canal, das pessoas que sempre acompanham a gente, das pessoas que estão sempre nas lives, agradecer por todo o trabalho que vocês têm feito, né? Um trabalho honesto. A gente recebeu recentemente, por exemplo, o Flávio Marques aqui, que também é outro cara que a gente admira bastante, que coloca o dedo na ferida, que realmente faz críticas de uma maneira contundente, mas sempre com uma elegância, sempre botando o dedo na ferida, e assim
você também faz. A gente admira muito o seu trabalho, por isso que a gente trouxe você aqui. Somos muito fãs do que você tem feito, a gente já viu entrevistas suas também. E se fica um recado aqui, acho que para todo torcedor de São Paulo, pode parecer difícil, eu sei que essa notícia da votação foi um baque para muita gente, mas que vocês não, em nenhum momento, acabem recuando, porque o trabalho que vocês têm feito internamente tem sido muito forte, e aqui da parte do canal do Alexandre Vieira, da Rádio Futimagem, a gente torce para que o São Paulo Futebol Clube volte a ter pessoas de fato que pensam no bem do clube antes de pensar em benefício próprio. Então, eu queria que a última pergunta é mais um espaço para você deixar o seu último recado para o torcedor de São Paulo, lembrar também sobre essas assinaturas que são tão importantes neste momento e conversar um pouquinho com o torcedor de São Paulo neste momento. E já, de antemão, agradecer também pelo espaço, pelo tempo, eu sei que foi corrido e você fez o máximo possível para estar aqui conosco, para falar com o torcedor de São Paulo, então também te agradecer por ter topado esse convite. Posso só fazer um complemento antes do Caio? Rapidinho? Pode falar. A gente também já trouxe aqui o pessoal do Nova Era, a gente trouxe, entrevistamos os três de vários, né? Mas eram 3 naquele dia, tinha aliás um Caio também. Só que a gente fez a live num dia posterior ao apagão aqui em São Paulo, então caía a internet toda hora, então acho que eu até vou convidá-los novamente para participar de uma outra live, não é mais tranquila porque o momento é tenso, mas de uma maneira mais controlada, né? Coloco também o nosso estúdio aqui, eu estou no estúdio, tá? Onde eu fico aqui é um estúdio, à sua disposição, à disposição da oposição, na hora que vocês quiserem, porque aqui é um ambiente mais controlado, a gente consegue fazer sem nenhum problema, à disposição de vocês, porque a nossa intenção da Futimais São Paulo e dos canais do Alexandre Vieira é que o São Paulo volte a ser forte, porque a gente sente a angústia do torcedor são paulino. Todos os dias os torcedores perguntam: Alexander, São Paulo vai trazer fulano? Alexander, São Paulo vai trazer cicrano? Alexander, entendeu? E Lídio também, o pessoal também me pergunta muito. Então, só para dizer para você que os canais aqui, tudo aqui que a gente faz aqui, está sempre à disposição de vocês, tá? Precisando, você tem aí o telefone do Alexander, é só contar com a gente. Sou eu quem agradece as palavras de vocês, o espaço. Estou colocando a cara à disposição para falar do São Paulo, em nome do Grupo Salve o Tricolor Paulista, em nome da torcida do São Paulo. Não há aqui qualquer pretensão a nada, a gente quer o São Paulo bem. Então, se vier algum empresário, se vier dinheiro, se vier uma proposta adequada, tenho certeza que tanto eu como diversos outros conselheiros são paulinos deixamos a política e voltamos exclusivamente para as cadeiras cativas, arquibancadas, para geral, enfim, para quem sabe o estádio do Morumbi, que é a nossa casa, que a gente gosta de ver pulsar, e é essa expectativa que a gente tem. Eu quero dizer para vocês que existe hoje uma revolta muito grande da torcida do São Paulo e que essa revolta tem se materializado em movimentos para a mudança, para a democratização. Existe um movimento chamado Frente Democrática, que está aí atuando firmemente, que também fez uma denúncia no Ministério Público, né? Existe o Nova Era e tantos outros que estão surgindo. Existem torcedores autônomos que estão fazendo representações, denúncias, notícias de fato junto ao MP, junto à polícia, e isso tem que continuar. É uma avalanche que começou e nós não vamos deixar isso parar. Volto a frisar. Nosso trabalho é um trabalho voluntário, pelo amor que a gente sente pelo São Paulo. Eu tenho filhos, muitos têm filhos, e a gente quer que isso volte, que o São Paulo volte ao patamar que nunca deveria ter saído. Eu assisti a entrevista de vocês com o pessoal do Nova Era, né? O Zaca estava aí, um São Paulino enorme, que luta pelo São Paulo acima de tudo. O Tadeu, que é o idealizador do movimento, merece aí nossas grandes homenagens, assim como tantos outros que fazem parte do Nova Era e do Frente Democrática. A gente está aberto a sugestões, a entendimentos, os protestos têm que continuar e
as denúncias também. Quem tiver informações, entre em contato com todos os movimentos, com aquele conselheiro mais próximo. Eu sei que estão chovendo denúncias, a gente tem que focar agora no São Paulo e em resolver essa triste passagem, esse triste episódio que o São Paulo virou notícia. Mas eu tenho certeza que num tempo não tão curto como a gente gostaria, mas necessário, o São Paulo vai ser resgatado e nós vamos voltar aqui um dia para falar única e exclusivamente de futebol, para a gente debater sobre contratações, sobre o jogador que mais gosta, o melhor time de todos os tempos, enfim, falar um pouco da nossa paixão. Muito me amargura falar do São Paulo nessa situação terrível. E queria aproveitar aqui para agradecer ao meu pai, César Forjás, que me fez São Paulino, que formou meu caráter, e tenha certeza que nós vamos continuar lutando pelo nosso amor. Para o meu pai, mandar um abraço para o meu pai, para minha irmã Lara Forjás, uma guerreira aí nas redes sociais, também lutando pelo São Paulo, e me coloco à disposição, sempre que precisar, independente de se é TV aberta, se é TV fechada, se tem audiência, se não tem, eu falo com todo mundo, porque o São Paulo precisa de respeito. A torcida do São Paulo precisa ser respeitada. Agradeço muito a oportunidade e salve o Tricolor Paulista. Salve o Tricolor Paulista. Obrigado, Caio. Um abraço, viu?